Olá pessoal, bem-vindos ao Capsh Tech Talks Brasil, que é um braço do podcast que a gente tem globalmente aqui dentro da Capsh, né? A gente decidiu abrir esse espaço para suprir algumas incertezas que a gente encontrou no mercado brasileiro. Então, nessa primeira etapa, a gente decidiu criar 5 temas de altíssimo nível para tirar dúvidas de vocês e a gente vai explorar aqui ao longo dos episódios. Nesse primeiro episódio, a gente está trazendo um tema, né, que a gente quer evoluir, que é desmistificar os desafios e evidenciar os benefícios que o Free Flow tem na América Latina e também focar aqui no Brasil, que a gente sabe que a região está vivendo uma transformação na mobilidade urbana. Então, tem país que já está mais avançado, tem país que está um pouco mais devagar em relação à regulação, cultura, operação. Então, aqui a gente vai conversar, discutir esses temas e trazer cada vez mais conteúdos para vocês. E nesse primeiro episódio, eu tenho aqui comigo 2 colegas de Capsh, que eu posso dizer que são as 2 maiores referências de Free Flow no mercado brasileiro. Um deles é o Miró, que representa a Capsh globalmente com diversas implementações realizadas nesse segmento, e hoje o Miró está à frente da Capsh na parte de operações, a parte também toda relacionada a projetos, engenharia, tem uma equipe de mais de 50 pessoas abaixo dele dentro da empresa, e o Daniel, que é o nosso novo integrante aqui, que chegou para somar dentro da Capsh, já trouxe uma bagagem de mais de 20 anos de mercado, e eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma conversa para tirar muitas dúvidas e colocar algumas situações interessantes para vocês compreenderem ainda mais sobre o mercado de Free Flow. Então, Miró, Daniel, obrigado. Queria que vocês se apresentassem aí para a gente começar esse nosso bate-papo. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado pela oportunidade aqui de contar um pouquinho desses nossos desafios, das oportunidades nesse primeiro episódio, né? Muito contente de poder falar aqui para a Capsh, para todo esse mercado brasileiro, de todo esse nosso conhecimento que nós temos aqui para oferecer, né, para clientes e para a população em geral. Boa. Isso eu acho bem importante. A experiência do Miró vai agregar demais aqui, conectando com a sua experiência, né, Daniel? O que você está me falando aí já de Capsh? Chegou muita coisa diferente. Fala mais. Primeiro, agradecer a Capsh, né, pelo espaço. A gente está no mercado já há bastante tempo, né, há mais de 20 anos atuando com pedágios, e está sendo extremamente interessante acompanhar essa transformação aqui no Brasil do pedágio tradicional para o Free Flow. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí e puxar um pouquinho das dores que a gente tem visto no mercado, né, para entender e compreender essa mudança. Não só da concessionária, que é o nosso cliente, mas também do próprio usuário na rodovia, né? Que ainda tem muita dúvida aí para a gente tirar. Boa. Então vamos dar andamento aí já nesse bate-papo. E falei de América do Sul, falei um pouco de Brasil. Miró, do seu lado, como que você vê que a Capsh enxerga a adoção do Free Flow na América Latina e no Brasil principalmente? E relacionado também, onde são os países que estão mais avançados, onde ainda está... vamos dizer assim, subindo degrau a degrau para conseguir consolidar isso no mercado. Qual que é o mercado mais maduro que a gente tem hoje aqui na América Latina? Interessante a pergunta e importante a gente mencionar exatamente isso, né? Até comentar da Capsh, né? A Capsh é uma empresa aí austríaca, então o primeiro pedágio Free Flow que nós implementamos há cerca de 23 anos atrás foi na Austrália, e o segundo país foi o Chile, né? Então, já respondendo uma das perguntas, né? O Chile é um dos países que temos o maior conhecimento, vamos colocar assim, e maior experiência nesse nosso mercado de multilane Free Flow, né? Porém, o Brasil, aí nos últimos 2, 3 anos, começamos ali com a NTT e o Sandbox na Rio SP, ali na Rio Santos, né? Então, ali foi um start, né? E dali desencadeou dezenas de outros projetos e os governos estaduais e a própria NTT evoluindo ali para novas concessões 100% Free Flow, né? E voltando para a América Latina, a gente tem o Equador, que ele já tem alguns pórticos ali implementados, né? E bem interessante que um dos pórticos ele é na entrada de um túnel ou saída de um túnel, então depende do horário do dia, né? Então a nossa tecnologia ali permite que durante o dia todos vão em um sentido ao túnel, né? Entrando no túnel, né? Durante isso de manhã. Durante o dia ele fica bidirecional
e à noite eu retorno ali de Quito, retornando todo esse pessoal num único sentido no túnel. Então, é um pórtico bidirecional com 2 tecnologias, e a gente já implementou ali já faz uns 4 anos, né? E teve uma queda ali e agora o governo está retomando esse assunto. E tem outros países, né? A Argentina agora vem com um processo bastante forte de free flow, né? Estão reestruturando e reescrevendo, vamos colocar assim, né? Ou escrevendo novas regras e leis para viabilizar o free flow. Então a gente vê muitos países aqui da América Latina indo, né, nesse caminho da tecnologia free flow. Cara, isso é legal, né? Você falou do fluxo bidirecional. Eu sou novo no mercado de free flow. Então, quando você fala que essa tecnologia bidirecional nos 2 sentidos é sem configuração nenhuma. Não precisa nada de sistema, nada. A hora que se o veículo passar em qualquer do sentido, vai estar sendo monitorado, cobrado e coisas desse tipo. Com o nosso sistema, independente de onde ele passe naquela zona de detecção, e independente do sentido do tráfego, o sistema automaticamente já identifica se ele está indo, vamos colocar assim, norte ou sul, né? E já faz a detecção, leitura de tag, se estiver ultrapassando um outro veículo. Sem problema nenhum. Pô, que top. O sistema tem essa capacidade automática de realizar esse tipo de detecção. E no Chile, tem alguma particularidade específica assim? Então, no Chile começou com pedágio urbano. Tá. Né? Então, toda Santiago ali, várias obras foram realizadas para melhorar o fluxo de veículos e essas obras foram feitas por concessões, né? E essas concessões, elas pedagiaram essas avenidas ou grandes avenidas, né? Túneis também, inclusive. Então, lá temos toda Santiago praticamente ali, ela é envolvida ali com free flow, né? Temos grande parte ali das instalações, então ela tem essa particularidade. Então ela tem 20 anos, aí, cerca de 20 anos de experiência, né, com a Capsch, né, dentro dessas detecções. Então lá a diferença é que a tecnologia é a antiga tecnologia aqui do Brasil, que é a DSRC, né, que é o famoso 5.8 que a gente fala, que é um tag ativo, que ele apita até quando ele se comunica ali com a antena e com o usuário, indicando até se você é inadimplente, se você é devedor, se você está ok com a sua fatura diária, né? E também tem a cobrança por placa, mas ali cerca de 80%, um pouco mais de 80% possuem tags, é uma obrigatoriedade do país, né? E há uns 2, 3 anos o Chile lançou o Chile Sem Barreiras, né? Então, é onde ele está expandindo todo esse free flow para todo o Chile. Então, várias praças de pedágio, nós já fizemos migrações de praças, né? Grandes praças de pedágio, às vezes com 20 cabines, até mais que isso, e é onde a gente pega o próprio fluxo da rodovia ali, 2, 3, 4 faixas de rolamento, e a gente coloca um pórtico, corta a praça nesse pedaço ali, divide, ainda deixa algumas cabines, 2 ou 3 cabines manuais para cobrança em dinheiro ou até cartão, né? E o pedágio segue no fluxo da rodovia, né? Então, várias praças de pedágio já se transformaram em pórticos e algumas, inclusive, agora estão sendo desativadas até as cabines manuais. E agora indo para o norte, indo para o sul do país, com essa invasão, vamos colocar assim, do free flow no país. Pô, é legal porque já tem aí quase 20 anos de free flow no Chile e ainda continua evoluindo, né? Eu acho que, acredito assim, né, que no Brasil a gente vai seguir pelo mesmo caminho. Só que você já comentou que são tecnologias diferentes do Brasil com Chile. Tem também, imagino que algumas particularidades que tem diferente lá de Quito para Chile e para o Brasil. E, Daniel, que você acompanha muito o mercado brasileiro, eu queria entender de você, diante desse cenário nacional, o que torna o Brasil único para esse processo? Henrique, né, só para dar uma puxada, né? O Brasil fala de free flow há muito tempo, né? A gente começou efetivamente em 2023, né, com esse sandbox regulatório que a Capsch fez na BR-101 com o pessoal da Motiva, mas no Brasil já se fala de free flow desde idos ali de 2013. Né? A gente, obviamente, né, teve muita dificuldade em evolução de regulamentação, né? Porque realmente é um contraste tecnológico, operacional e comportamental, né, muito grande. Mas, felizmente, a coisa andou. Então, 2 anos, né, de operação full aqui no Brasil já.
Mas o Brasil realmente tem algumas diferenças, né? E em relação ao Chile, principalmente. Começando aí, o Miró falou da parte dos tags, né? Dos dispositivos de identificação do veículo. No Brasil, a gente já usa a tecnologia de RFID já há algum tempo. Isso já faz com que você tenha, digamos assim, outros desafios, né? No tocante a você ter a capacidade de fazer uma leitura de um dispositivo que está no para-brisa do veículo. Então, a gente tem que ter equipamento especializado para isso. Não é só o Brasil que trabalha com essa tecnologia, mas aqui no Brasil essa é a tecnologia. Então, começa por aí a gente falando de diferença. Mas eu acho que talvez uma grande diferença do Free Flow no Brasil é a categorização dos veículos, né? Enquanto em outros lugares a gente tem a categorização volumétrica, né? Tipo do veículo versus, né, o comprimento, largura, altura. No Brasil a gente trabalha com eixo, né? Poucos países seguem esse caminho, né? A Argentina é um deles. Ainda assim tem muito menos categorias do que o que a gente. E no Brasil a gente tem particularidades como, por exemplo, o eixo suspenso e a detecção de rodagem dupla. Tem veículos no mercado que o mesmo modelo pode sair com rodagem dupla ou não, né? Então, existe um desafio muito grande para que a tecnologia, sem a intervenção humana, ou seja, com o mínimo de intervenção de um operador humano, possa ter essa capacidade de identificar que aquele eixo é uma coisa ou é outra, né? Para que a gente possa manter o Free Flow bastante performático. Né? Tem questões aí de adaptação de placas, né? No caso do Chile, a gente tem também placas Mercosul, algumas placas são comuns, mas quando a gente vai para outros lugares do mundo, né, a gente sabe que a diferença é grande. Então, toda a tecnologia de identificação veicular, ela acaba tendo um forte. Agora, o Brasil tem vieses de comportamento do trânsito que acabam sendo bem diferentes de outros lugares, né? Principalmente quando a gente fala aí do trânsito perto de grandes cidades, né? O comportamento de motos ou mesmo de veículos, né? Principalmente em momento de congestionamento. Que, aliás, é um ponto importante para a gente levar. Lembra? Free Flow não se trata de detectar necessariamente veículos em alta velocidade, isso é fácil. Sim. Né? Free Flow, ele se trata de você conseguir identificar adequadamente um trânsito quando você está em situação de congestionamento. Né? Aquele anda-para, né? Você tem veículos passando pelo meio de outros, mudando de faixa dentro da zona de detecção do Free Flow, né? Motos em corredores, enfim, caminhões muito próximos de carros, né? Possibilitando, de repente, oclusões, né? Para algumas das câmeras. Então, esses são grandes desafios que a gente tem para o Brasil e que a tecnologia tem que encontrar os caminhos, né? Para a gente poder ofertar uma boa solução, uma solução performática para o mercado. Cara, você falando assim, parece que se funciona no Brasil, funciona em qualquer lugar do mundo, né? É mais ou menos isso. É né? mais ou menos isso. O Brasil tem muitas características assim muito próprias, né? Além de uma legislação bastante exigente e de um ecossistema, né, de sistemas no entorno do Free Flow também muito complexo. Então, algo que funciona aqui, muito provavelmente vai funcionar bem em outros lugares. Tá. Você fez 2 comentários aí, que um deles eu vou bater um papo com você agora e depois eu já vou emendar uma pergunta para o Miró. Mas você comentou da questão do trânsito, que você pega veículos mudando de faixa. Então isso daí a gente pode caracterizar justamente o multilane free flow versus um single lane free flow, que a gente vê aí muita coisa no mercado falando, não, esse aqui é single lane, esse aqui é multilane free flow. Então você consegue só rapidamente para fazer uma interpretação de single lane versus multilane, quais são os benefícios do multilane? Você consegue me ajudar com isso agora? O multilane é aquela história. Você tem 2 faixas, passam 3 veículos, né? O que você faz com aquele veículo que está no meio, né? Ou, se está em situação de baixa velocidade, um veículo consegue mudar de faixa completamente, né? E o que você faz com essa identificação? Então, para você ter o multilane free flow de fato, você tem que identificar o comportamento do veículo na via para você ter certeza de que quando você vai associar uma placa ou um tag, você está falando do veículo correto. Tá. Isso faz. Esse é o ponto, né? Porque uma coisa é um veículo passar em linha reta, né, por uma pista canalizada, né, onde você consegue identificar todas as características dele individualmente, sem interferência dos veículos que estão no entorno. Uma AVI, né? Uma AVI, por exemplo. Vai embora. Agora, se você tem, né? Você imagina, a gente tem uma operação de free flow hoje na entrada de São Paulo pela Dutra. Né? Todo mundo que acessa São Paulo sabe como que funciona aquilo nos horários de pico, principalmente, né, na chegada da Dutra nas marginais de São Paulo.
você tem os veículos fazendo todo tipo de comportamento ali dentro, né? Passando para cá, passando para lá, se espremendo, moto no meio, enfim. Você tem que conseguir, nessa situação, identificar individualmente cada veículo e atribuir corretamente a placa e o tag para ele. Isso é a capacidade do multilane free flow. Independente de onde o veículo está na pista. Ele pode estar até torto, né, fazendo uma transição de faixa, né, porque de repente o veículo da frente está parado, ele quer sair. A gente tem que ser capaz disso. Isso é multilane, efetivamente. Independente do comportamento do veículo e aonde ele está fisicamente dentro da área de detecção, você ser capaz de correlacionar ele adequadamente aos meios que o identificam, que pode ser a placa, pode ser o tag. Cara, isso daí dá pra gente ficar falando de multilane, eu acho que o episódio inteiro, né? Porque tem algumas dificuldades e, assim, uma empresa específica ou consolidada para fazer isso. Porque a gente vê muitos aventureiros tentando fazer o famoso single lane, que não é o que a gente vai comentar muito aqui. A gente quer muito falar sobre o multilane, que eu imagino que tenha nascido no single lane, o free flow, para depois improvisar pro multilane. Mas ainda acho que tem muita gente ainda maquiando o single lane para funcionar como no multilane, que não quero abrir esse tópico agora aqui não, que senão a gente vai decorrer muito tempo aqui. Mas eu quero comentar alguma coisa antes de você seguir. Isso é bom. Eu acho que esse é o desafio, né? A gente olhando os editais que tem no Chile, por exemplo, com essa larga experiência de 20 anos que eu comentei, o MOP, né, que é o Ministério de Obras Públicas, ele regulamenta a parte técnica do multilane free flow com várias questões de distância do veículo a certa velocidade, de angulações de troca de faixa a certo grau. Então, ele eleva o nível de concorrência, porque todos têm que se adaptar ao que o MOP coloca como mínimo requisito aceitável para um sistema que a gente chama de roadside, sistema de pórtico, vamos colocar assim, tá, para que todos os players estejam no mesmo nível. Então, acho que esse é um grande desafio. A gente vem evoluindo bastante na questão de regulamentação aqui do Brasil, né? Agora a gente tem a portaria 442, que ela vai colocar a homologação ali da concessionária e o seu sistema free flow, né? Tem algumas questões, porém eu acho que é importante a gente, em algum momento, pensar nisso. Existem vários players, existem várias tecnologias, porém que todas deveriam participar sempre ao mesmo nível, até por um conforto da Artesp, né, do órgão regulador, como do cliente final, que é concessionária, muitas vezes, né? Então, acho que eu queria comentar exatamente isso, porque em países já consolidados, já temos esse nível de atendimento a um mínimo requisito técnico. E, claro, a Capsch se encaixa isso perfeitamente, né? E é importante que a gente tenha que todos que estejam aí fornecendo o sistema consigam também ter essa mesma nível de atendimento a essas regulamentações técnicas. Esse comentário que você fez, ele conectou diretamente na próxima pergunta que eu ia te fazer, e já vou aproveitar aqui, que era dentro do seu ponto de vista, né? Onde você vê os maiores avanços, tanto tecnológico quanto de regulamentação, porque eu sei dessa nova reforma tributária, né? Então, onde estão os maiores avanços hoje? O que eu gosto de comentar é os desafios que nós tínhamos no primeira instalação, 99% foram superados e foram criados e gerados novos desafios, né? Então, todos os anos existe uma evolução do sistema, existe uma evolução de todos os players e das próprias concessionárias que foram adquirindo conhecimento com as primeiras e ajustando, aprimorando, né? E o governo também vem agora com essa portaria que eu comentei, realmente é a primeira regulamentação que a concessionária é obrigada a homologar o sistema do início ao fim, né? Então, ela tem que garantir que ela está dando a chance dos usuários realizarem o pagamento, tanto numa plataforma de pagamento por placa, quanto por tag, inclusive simultaneamente. O usuário pode ter aí a liberdade de escolher como quer pagar, né? A gente estava conversando, eu tenho um tag, mas eu não quero pagar pelo tag, quero pagar pela placa. Então,
Por mais que ele tenha crédito na tag. Então, não sei, ele naquele momento não quer usar o tag por qualquer motivo que seja, é liberdade da pessoa escolher como pagar, e ele quer anular aquela passagem e pagar pela plataforma. Então, essa portaria ela vem de uma maneira que o SERPRO, né, junto ao Senatran e ao governo federal, eles estão desenvolvendo aí numa fase final já de pequenas definições do protocolo de comunicação, né? Toda a parte de informações já foi definida na própria portaria, e agora diversas reuniões foram realizadas, ajustadas, e hoje a gente deve, agora no começo do próximo ano, né, a gente iniciar já com essas comunicações com a SERPRO e homologação do sistema, e garantir que os sistemas implementados e as concessionárias que estão comunicando e recebendo aquelas informações estejam aderentes, né, a essa portaria, e garantindo, claro, para o usuário final, né, que algumas chamam de cliente final, que é o usuário da rodovia, não seja prejudicado ou não esteja em algum momento ali sendo prejudicado por alguma cobrança indevida, ou uma cobrança duplicada, alguma falha ou cobrança duplicada, né? Porque isso também pode acarretar prejuízos para a própria concessionária, né? Sim, exato. A questão da cobrança. Uma multa enviada errada, tem penalização para a concessionária, então fora que quem recebe a multa tem que entrar ali com o recurso, então é complexo, é um sistema realmente que traz uma necessidade de controle efetivo, quase transação por transação, vamos colocar assim, né, de uma maneira mais... Porque o que você está falando cada vez que eu passar num pórtico, eu vou receber uma nota fiscal. Isso. É uma transação disso. Isso. Na verdade, a portaria ela visa primeiro garantir que a cobrança está sendo oferecida aos clientes e o governo vai conseguir monitorar que durante esses 30 dias todos os usuários tiveram a oportunidade de realizar um pagamento. Realizar o pagamento. Aí entra na questão da nota fiscal, aí tem a nova receita... a reforma tributária. A reforma tributária, né? Que aí sim, é mais um ponto aí novo, né? Que a gente já vem desenvolvendo, já está em testes aí para implementar, que aí sim, cada usuário que trafegar na rodovia, ele vai poder entrar no sistema do Cefaz ali, e emitir uma nota fiscal, né? Então, todas as transações praticamente também serão recebidas ali pelo Cefaz, no caso, né? Que recebe cada transação dessa que é realizada nos pórticos e também nas praças de pedágio, né? Isso é interessante, porque a hora que a gente fala de fim a fim, então desde lá da solução de roadside, que é a solução de pista, passa por... A transação, ela passa por um caminho absurdo até chegar na parte da cobrança. Isso tem que ser muito rápido, né? Isso, E analisando os dois casos, uma é reforma tributária, tudo bem, não é tão técnico. O outro, sim, a homologação do sistema Free Flow é uma questão que já vai num viés técnico e de garantia de que o usuário está tendo a oportunidade de pagar. Porém, a gente ainda não entra ainda na questão que eu comentei, técnica, que a transação está sendo bem registrada, vamos colocar assim, no pórtico, né? Então, se ela não é bem registrada no pórtico, todo esse processo acaba furando. Se começou errado na ponta, vai acabar errado, né? Por isso que também, eu acho que uma necessidade é ter esta definição ali mínima de requisitos técnicos para o pórtico. Porque não tem cabine, né? Não tem cancela, não tem nada. O veículo passou e nunca mais você vai ver ele novamente. Tem alguém correr atrás, né? Subir, vem aqui. Então, não tem como. Então, você tem que garantir que aquele sistema é eficiente ao máximo para aquisição daquela transação. E depois o back-office vê o que faz com aquela transação. Essa integração, essa tecnologia tem que ser muito bem consolidada lá na ponta, né? Agora, ampliar um pouco aí, Daniel, para análise de componente político e econômico, cara. O que mais pesa quando a gente fala sobre esse tema aqui na região? O Miró falou um monte de coisa interessante e eu queria voltar num ponto do começo da fala dele, quando ele compara com o processo do Chile. A gente começou o Free Flow no Brasil em 2023. Né? Uma iniciativa aí bastante corajosa da NTT com a Motiva, né?
tomando uma decisão por uma série de circunstâncias locais, você tinha, né, uma área com uma probabilidade de acidente ambiental grande, né, uma área de mata preservada, né, ou seja, uma série de situações que dificultavam muito a criação de uma praça de pedágio. E aí você tem, né, a concessionária mais a NTT, né, nessa ação que, assim, eu gosto de ressaltar porque inovação demanda coragem, né? Você vai encarar o desconhecido, e era desconhecido, porque a gente não tinha uma regulamentação pronta para free flow no Brasil, né? Isso é importante dizer, porque hoje muita gente ainda fala assim, mas a gente tem falhas na regulamentação. A gente tem, de fato, né? Tem muita coisa ainda que está sendo trabalhada, mas a gente evoluiu muito nesses 2 anos, graças a esse momento inicial, né? Essa tomada de decisão importante que foi tida ali em 2023. Uhum. Então, de lá para cá, a gente vê que houve uma evolução muito grande na parte regulatória do Brasil. A gente ainda tem pontos para definir, né? Não está claro ainda, por exemplo, né, quando a gente fala dessa resolução que o Miró estava explicando um pouco, como que vai ser a interoperação, né? Como que a gente garante que um usuário que passa por várias concessionárias ao longo de uma viagem possa saber em um único ponto que ele tem transações pendentes de pagamento, né, sem ter que entrar individualmente no site de cada uma dessas concessões. Até porque, né, a gente vai trocando de uma concessão para outra, né, ao longo de uma viagem longa, e você nem sabe exatamente... Você vai para o interior de São Paulo, você passa, sei lá, 3, 4 concessionárias, dependendo Até mais. Até mais. Até mais. Então, assim, tem pontos em aberto ainda, mas a gente já também vê, por outro lado, uma grande evolução, né? A própria questão da homologação é um ponto importantíssimo, porque você começa a ter aspectos técnicos de preocupação com segurança de informação. Claro. Né? Você imagina, né, o faturamento da empresa, né, por um lado, e a segurança dos dados pessoais do usuário por outro. A gente tem regras no Brasil hoje, a gente tem a LGPD que vai ditar isso. E do outro lado, você tem todo o faturamento de uma concessão em cima de um sistema que opera de forma desassistida, né? Então, a regulamentação ela tá chegando, né? Ela está preenchendo os gaps. A gente vê uma preocupação muito grande das agências em oferecer para o mercado soluções. É claro, começamos no susto, digamos assim, foi um susto, né? De repente, né, todo mundo olhou para o lado, poxa, estamos colocando o Free Flow na BR-101. A gente estava em exposição logo no começo. Cara, é uma responsabilidade absurda isso. Exatamente. E a coisa teve que correr, né? As agências tiveram que correr atrás depois, né? Tanto que no primeiro ano, digamos assim, foi aquela coisa de, o que eu preciso ter para pôr um sistema de Free Flow rodando no Brasil? Como que eu faço para me integrar com a OSA dentro dos protocolos estabelecidos? Como que eu faço para identificar determinadas características de eixo, né? A gente, no início, a gente não sabia exatamente como lidar com eixo suspenso no Free Flow, né? Era uma condição muito nova, né? Até em termos de mundo, né? De tecnologia. Mas eu vejo claramente que a gente está tendo uma evolução rápida e eu acredito que nos próximos poucos anos isso deve estar bem estabelecido. Eu acho que a experiência que a gente está tendo agora com as primeiras concessões já em operação deve realimentar o processo regulatório que deve chegar em processos como esse que o Miró estava comentando, de você ter a agência com uma visão muito clara de como deve ser essa operação para que ela possa colocar, né, não uma sobrecarga regulatória, mas os pontos importantes para que você tenha, por um lado, uma eficiência operacional dentro da concessionária, mas, por outro lado, uma segurança muito grande para o usuário da rodovia. Hoje a gente não pode descartar que existe uma insegurança desse usuário, né? Tecnologia nova, né? Muita gente não entende necessariamente como isso funciona. Então, é claro, existe uma série de mecanismos de comunicação, né? A gente tem uma concessionária, por exemplo, no Sul, que adotou um sistema de storytelling para poder avisar o motorista de que ele está passando por uma área... Foi sensacional. Foi espetacular. Não, e eles até no pórtico de sacrifício tem pórtico que até pintaram, né? Da cor deles, laranja. Exatamente. Então, assim, legal. Você vê que tudo isso nesse sentido de ofertar segurança para o usuário. Então, a agência, nesse ponto, ela pode olhar para experiências super interessantes como essa e começar a trazer para dentro da regulamentação o que é realmente
importante, né? E eu acho que é o que a gente tem visto, né, acontecer, né? Fatores relevantes, né, para cada parte do sistema. Veja, Free Flow, ele se conecta com a arrecadação da concessionária, ele se conecta com a operação da rodovia, ele se conecta com a parte de emissão de infrações, ele se conecta com uma infinidade de meios de pagamento. Então, tem uma série de fronteiras, né? E isso tem que ter um mínimo, né, de regra para que na ponta, quem paga a conta não seja prejudicado, como ele mesmo estava falando. Então, uma concessionária também não quer ter um volume muito grande de reclamações ou de processos ali de revisão, né, de transações, porque isso também operacionalmente é caro e do ponto de vista de imagem é muito ruim, não só para a concessionária, mas para o sistema como um todo. Impacta até as agências, impacta os governos, né? Então, isso tudo tem que estar arrumado e a gente vê que está acontecendo, né? Às vezes a gente fica um pouco ansioso, né? Poxa, temos que resolver isso, temos que resolver aquilo. Principalmente quem lida com o sistema, né? Não gosta de ter ponta solta. Mas a gente vê que está chegando. Eu acredito sim que a gente está no caminho certo, que o mercado está indo para um lado mais racional sobre o Free Flow, que não é só tecnologia, mas é algo que vai ajudar muito o mercado brasileiro, principalmente, pô, mercado de logística, quanto que a galera não fica parando, desperdiça tempo, perde tempo, uma série de coisas assim. Então, assim, o Free Flow, ele é interessante para a população. E, do meu ponto de vista, eu acho que é tão legal a gente falar que, pô, Sandbox 2023, de lá para cá, algumas concessões novas surgiram, claro, algumas com soluções CAPTCH, outra com outras soluções, mas eu do lado CAPTCH aqui, eu tenho orgulho de falar que, pô, em pouquíssimo tempo, a gente já passa de mais de 1 milhão de transações nos nossos pórticos por dia. Cara, assim, foi muito rápido essa adoção. E a tendência é só isso ir aumentando gradativamente e vamos consolidar esse mercado, né? Eu até abro essa parte agora porque quando a gente fala de muitos pórticos, e assim, a população ainda não está todo mundo sabendo do que está acontecendo e começa a ter muito mito, muito desafio, muita crença, falsa percepção, que são alguns desafios que a gente vai ter que enfrentar ao longo dessa jornada, até mesmo para educar quem está do nosso lado e para educar o usuário da rodovia. Então, assim, tem alguns desafios que eu queria até discutir com vocês dois, não vou direcionar uma pergunta para cada um não, porque eu acho que agora a gente vai falar bastante desses temas. Então, assim, esse Diz que me disse, essas falsas percepções, o que a gente pode falar mais disso, né? Vai ficar mais caro o meu pedágio, Miro? É verdade que, na minha rodovia agora aqui eu não tinha 2 cabines, agora tem 5 pórticos. Cara, e não é verdade que vai ficar mais caro, né? Dá uma luz para nós aí com relação a isso, Miro. Acho que esse é o ponto e a gente até comentou, teve um corte ali no Flow do Tarcísio que ele comentou exatamente de uma maneira muito clara sobre isso. Não, foi bem educativo aquele corte do Flow. Né? Demais. Então é interessante que todos acompanhem, todos visualizem que ele explica bastante detalhadamente o que eu vou comentar, que é exatamente isso. Quando uma concessionária ganha uma concessão, ela ganha com uma tarifa média ali por trecho, por quilômetro, né? Então, se ela vai do ponto A, início da concessão, ao ponto B, suponha-se que essa tarifa completa seja R$100. Se ele pôr uma praça de pedágio ou um pórtico, ele vai ter que cobrar R$100, de quem ou passar por ali. R$50 por sentido, vamos colocar assim, Legal. que é um absurdo. Né? Então, a partir do momento que a gente começa às vezes aparece na mídia, às vezes, né, manifestações, vai ter um pórtico, governo decide instalar 50 pórticos, por exemplo. Né? Então, mas isso é o benefício do Free Flow, é a tarifa, a justiça tarifária que a gente comenta muito que o Free Flow permite. Né? Então, são 50 pórticos, não é quer dizer que vai cobrar 50 vezes R$50. Você vai cobrar bem menos, você vai cobrar R$1, centavos às vezes, né? R$2, dependendo, claro, qual é a cobertura daquele pórtico. 10 quilômetros, 20 quilômetros. Então, esse que é o ponto. A gente começar a divulgar muito mais isso para ter uma justiça tarifária. Não deixar que, por exemplo, a Dutra agora é um exemplo, né? Que muito tráfego existente ali na Marginal, cerca de 300 a 400 mil veículos dia, né? E todo o restante do trecho, que vai até o Rio de Janeiro, é onde tinha as praças de pedágio. Então, quem trafegava toda nessa Marginal
ir na Expressa ou nessa região de Guarulhos ali, nunca pagou pedágio. Da né? Marginal Tietê É até onde, Guarulhos. Da Marginal Tietê, né, até aquela primeira praça antes do... Em Arujá ali. Arujá. Então, ali tinha muito acidente, de moto principalmente, né? Onde demandava ambulância, demandava viatura, demandava guincho, e nunca ninguém pagou. Quem pagava por isso? As pessoas que iam para o São José dos Campos, né? Jacareí, Rio de Janeiro, né? Eles que pagavam por isso, e a tarifa um pouco maior. Então, com isso, a gente consegue... Não é o caso ali o caso é a via expressa, né? Mas eu dei um exemplo exatamente de grande volume de tráfego Sim. sem pagar pedágio e um volume menor de tráfego pagando por todo mundo. Né? E hoje, com a quantidade de free flows que você pode colocar, que é uma instalação limpa, uma instalação rápida, né? E não intrusiva, E né? não intrusiva, não necessita fazer a abertura ali de garrafão, desmatamento, desapropriação. Você instala vários pórticos e ao invés de cobrar caro ou menos gente trafegando na rodovia, todo mundo colabora com um pouco daquela tarifa. Né? Claro, nunca ninguém gosta de pagar pedágio, mas às vezes você pagar R$1, R$2 o retorno que você tem de atendimento, de rodovias bem sinalizadas, com asfalto bom. Então, tudo isso aí é o retorno que E de tempo o pedágio também, né? traz. Tempo de percurso, tudo principalmente isso. nesse caso da Dutra, que a Expressa, ela é, vamos dizer, pedagiada pelo Free Flow. Sim. E a local não. Agora, assim, o fluxo da Expressa, você vai ganhar um tempo para você ir para o aeroporto. Isso eu acho interessante. E é legal que essa tecnologia que está lá na Dutra, se você sai da Marginal, passa por todos os pórticos, mas você vai até o pedágio convencional em Arujá, ele, vamos dizer, dá baixa nas outras, né? Ele prioriza, né? Ele beneficia quem faz um longo trajeto, né? Então, considera-se ele de São Paulo até Arujá o início de um longo trajeto, vamos colocar assim, né? Então, mesmo que ele pare ali em Santa Isabel, em próprio Arujá, ele trafegou por uma rodovia expressa, com uma velocidade maior, foi chegou toda na reformada praça, agora. Foi toda reformada. Nossa, o andar tá ótimo. Exato. Então, isso beneficia muito, né? E é isso que a gente tem que divulgar, os benefícios, né? É muito difícil a gente colocar quais são os malefícios do Free Flow. Acho que é mais falta do conhecimento de todo esse universo, né, que o Free Flow traz. Ele é mais um pedágio, vamos dizer assim, democratizado. Exato. Eu pago pelo trecho que eu utilizei, né? Claro, tem aquele grupinho ali que gosta de politicalizar, vamos dizer assim, porque, não, aqui eu não tinha, agora eu tenho. Tá vendo? Foi o governador que pediu, o governador que fez. Pô, a Dutra, ela é federal, né? Então, assim, não tem algumas coisas que a gente precisa colocar no seu devido lugar para que todo mundo trazer tenha conhecimento, né? Exatamente, é a falta de conhecimento nisso. Tem a questão também, outro benefício que a gente pode citar aqui seria a questão da cobrança ativa, né? Um comentário que eu queria fazer para reforçar. Justiça tarifária com praça de pedágio convencional é inviável. Né? Como o Miró levantou, você fazer desapropriação de terras, obra civil de grande porte, tem uma equipe grande para manter uma praça funcionando, isso custa muito caro para a concessionária. Então, não tem como você distribuir isso ao longo de uma rodovia em diversos lugares. Vai ficar muito caro, não faz sentido, né? O leilão fica inviabilizado. Você, quando fala de pórtico, a tua estrutura é muito simples, né? Você tem uma instalação lateral na rodovia que não precisa de alagamento, né, a mais, você já tem aquele trecho da faixa de domínio disponível para essa instalação, e você faz uma instalação totalmente limpa, e ela é muito rápida também. Então, você tem uma condição de ter um custo bastante razoável para poder ter mais pontos de cobrança de tarifa ao longo de uma rodovia. Então, como ele disse, com isso a gente consegue efetivamente ficar ali no melhor custo-benefício da coisa, que vai beneficiar o cidadão no final das contas. Não pode se dizer que a gente tem justiça tarifária quando alguém que passa por um trecho de baixo
né, de baixo trânsito paga toda a tarifa, às vezes, de um contorno de uma grande cidade. Isso acontece muito no Brasil, né? É bastante comum. É claro que ninguém gosta de pagar pedágio, mas alguém está pagando essa conta, né? Então, isso é importante que as pessoas entendam. Não necessariamente, o pedágio não vai ficar mais caro por isso. O valor, né, da arrecadação de tarifa no momento do leilão já está definido. Você não pode transformar uma rodovia num caça-níquel, não é assim que funciona, né? A legislação não permite isso. Então, concedeu uma rodovia, ou um conjunto de rodovias, o valor da arrecadação já tá definido. Agora, a questão é, posso distribuir isso em mais pontos? É claro que isso é uma decisão que não é tomada só pela concessionária, né? Você tem uma decisão conjunta com as agências, né, e com todos os e com a sociedade civil organizada que está no entorno daquilo lá. Então, eu acho que é um ponto importante. Bom, voltando para a cobrança ativa. Free Flow tem uma característica que diferencia ele enormemente de uma operação de pedágio convencional, que é a entrada do contato da concessionária com o usuário da rodovia. Né? Até então, você tinha uma fronteira de contato que era o uso do tag, ou seja, é a de menor fricção possível, porque quem tem tag passa nas pistas laterais e vai embora, acabou. Salvo um probleminha ou outro de vez em quando que acontece, quando uma cancela não abre, mas enfim, é de baixíssima fricção. Não é de fricção zero, porque ainda tem uma barreira na frente. Redução, tudo. Né? Você tem a fila, você tem a redução de velocidade, né? Você tem o risco de acidentes, que isso é muito grande numa praça de pedágio. A gente não pode esquecer disso. Né? Praças de pedágio são hotspots para acidente de trânsito. Isso eu acho uma coisa bem interessante, porque você fala assim, na teoria, você está trafegando numa velocidade baixa. E os acidentes que ocorrem... São impressionantes. Cara, são impressionantes. Recentemente eu estava voltando com a minha esposa, estava voltando para casa de noite, na Castelo, vazio. Um carro capotou na nossa frente, cara. Como é que faz isso? Não sei se ele vai baixar para pegar a carteira, não viu, bateu no... Não sei. Não consigo entender, mas... Tem casos de capotamento em pista de arrecadação manual, aquela que você para pagar para o arrecadador, na saída a pessoa conseguiu fazer uma manobra e capotar um carro. Então, isso daí são benefícios, vamos dizer assim, que a população não vê que ela vai... Ela tá mais segura com o Free Flow. Muito mais segura. Né? Além assim, de ganhar tempo, tem a questão muito forte da segurança. E tem também de, vamos dizer assim, sustentabilidade, né? Porque baixa emissão de poluição, aquele monte de veículo parado em fila, né? Muitas vezes até um Free Flow está numa área de preservação, ou próximo a uma área de preservação ambiental, e você pode prejudicar até a fauna e a flora local, né? De alguma forma. Então, são coisas que são importantíssimas. Aí o Free Flow ele aborda várias pontas. Mas voltando ali pro tema... tô te atrapalhando, desculpa aí, cara. voltando ali pro tema da questão do pagamento, né? O outro ponto de contato, né, que a gente tinha da concessionária com o usuário da rodovia era na cabine manual. Só que a cabine manual é aquele negócio. Nem você que está parando, nem o arrecadador quer que a coisa demore. Né? Você quer pagar o mais rápido possível, porque você quer seguir tua viagem, e o arrecadador quer que você pague o mais rápido possível para que você, né, libere a fila. Porque, né, em geral vai ter uma fila, né? Às vezes não, mas né, em rodovias de grande fluxo, as filas são grandes e o tamanho delas é regulamentado. Então você tem aquela coisa de vamos, né? Vamos logo, vamos embora, que tem que seguir em frente. Próximo. Agora o Free Flow não. O Free Flow, veja, qual que é o contato então da concessionária com o usuário? Praticamente nenhum. Quando a gente entra com o Free Flow, você continua tendo a porção de usuários de tag, Sim. Né, que até operacionalmente para a concessionária é um processo muito fluido e muito bem conhecido e dominado, mas você ganha um processo novo, que é muito semelhante a um processo de varejo, porque você vai ter contato efetivamente com a pessoa que vai fazer o pagamento, seja num aplicativo de celular, num site, na internet, no computador, seja num totem ao longo da rodovia, seja no caixa de um parceiro da concessionária, um restaurante, um posto de abastecimento. Uma sal, né? Uma sal. Né? Então, assim, você vai ter esse contato. E ter esse contato com o usuário, ele é diferente. Né? A concessionária, ela está tendo que aprender a fazer isso. E, obviamente, que
dentro desse universo, né, que a gente pode falar com mais detalhe em outro momento, Henrique, ele é muito, acho que, rico e extenso para a gente falar agora, mas a questão da cobrança ativa é justamente isso. Lembrando que a concessionária ela tem a obrigação de fazer conhecer ao motorista que ele tem uma dívida. Tá. Né? Qual que é o problema disso? O problema é como eu conheço esse motorista. Efetivamente, hoje, em termos de dados disponíveis, legais, através de órgãos públicos, a gente consegue chegar ao proprietário do veículo. Então, se você tiver que buscar o motorista de alguma forma, ou o proprietário do veículo para um pagamento, esse é o caminho, é pelo proprietário. Mas você tem que, de alguma forma, também permitir que o usuário faça o pagamento. Se o usuário faz o pagamento e o tempo regulamentar para isso acontecer no Brasil, em termos de Brasil, hoje é de 30 dias. Veja, é um prazo que já foi alongado de 20 para 30, justamente para acomodar essa falta de cultura do consumidor brasileiro em termos de free flow. Né? Para ele poder ter um tempo maior de entender que ele passou por um ponto e que ele tem que buscar a forma de pagamento. Por outro lado, hoje tem aparecido opções extremamente interessantes para você chegar ao usuário da rodovia com a cobrança para ele, simplificando a vida dele. E caminhos esses como, por exemplo, boletos DDA, de repente WhatsApp, e-mail, né? Aquilo que tiver disponível dentro de um cadastro, né, nacional, que a gente tem os dados daquele proprietário. E aí você vê de novo, né, a importância da segurança de dados, né, como a gente manipula dados sensíveis, tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Totalmente. Mas com uma visão dessa, a gente consegue chegar até o motorista e falar, olha, você passou por um pórtico, né, você tem que fazer o pagamento dessa passagem em até tal data. Para quê? Para evitar que ele incorra numa situação de evasão de pedágio, que pode gerar infração. Isso aí já cai no outro ponto, que é que o pessoal tá falando, Free Flow é a fábrica de multas. E não é, né, Miró? Não, com certeza não. E eu acho que toda essa explicação do Daniel, né, mostra que a concessionária busca realmente, ela quer receber a tarifa, ela não quer multar ninguém. Né? Esse é o ponto que tem que ficar... Não é o core business dela multar ninguém, né? Inclusive, a multa não vai para a concessionária, a multa vai para o órgão que expede a multa, o DR ou o governo estadual, quem quer que seja. Então, assim, o viés do Free Flow não é aplicar multa, o viés do Free Flow é cobrar uma tarifa de pedágio. Esse é o ponto, né, principal aqui que a gente tem que tirar essa divulgação de 1 milhão de multas aqui, não sei quantas multas ali, mas a multa é porque alguém não pagou. Esse é o ponto. Alguém trafegou por uma rodovia, usou o serviço daquela concessionária e não realizou um pagamento de uma tarifa. E, consequentemente, sofreu uma sanção através das leis de trânsito brasileira. Então, a multa ela é o resultado final de uma falta de pagamento. Aí, então, a gente tem que entender o porquê essa falta de pagamento. Eu acho que a cobrança ativa que o Daniel explicou agora exatamente o que ajuda. Um ponto que dificulta, né, é o preço dessa cobrança ativa. Né? Então, a concessionária, às vezes, não tem aquele budget previsto, né, vamos colocar assim, para comprar o dado, né, da SERPRO ou de alguma instituição que vai disponibilizar aquela informação. Ela tem um custo para mandar um WhatsApp, só que para mandar o WhatsApp ela tem que saber quem é o usuário. Quem que é o cara, Então, é uma série de custos que vão se acumulando que inviabiliza hoje essa cobrança ativa. Então, é um desafio exatamente a gente começar a viabilizar. Porque você imagina, principalmente a gente vê alguns idosos, muitos estão conectados, né? Mas muitos ainda não interessa, usa o celular só para fazer ligação. Meu pai. Então a gente fala, pois é, então a gente fala, põe um tag. Ele não quer pôr porque nem sabe o que é um tag, né? Abaixa o aplicativo, mas ele nem tem o celular que comporta o aplicativo. Entra no site, mas o que é site? Então, pra gente, assim, é muito fácil, né? Pô, eu tenho o tag lá e nem sei onde eu passei, tá debitando lá, porque é automático, né? Mas em regiões novas, né? Novas concessões e conforme o público, a concessionária, ela busca que aquele usuário saiba, né, que tem uma dívida, ou venha a saber, venha a conhecer que existe uma dívida. Né? Então, até pegando o gancho que o Daniel falou de como é que é
comunicação da concessionária? Exatamente, não tem arrecadador, não tem barreira, né? Vai ter ou a reclamação lá no saque, que alguém está reclamando que por algum motivo qualquer, né? Ou o que você falou, storytelling, né? Tem a comunicação visual. Essa é a comunicação hoje da concessionária com quem está trafegando ali na região do pórtico, né? Então, exatamente, esse é o ponto. E com isso, as concessionárias estão buscando alternativas, né? Estão buscando criar a Motiva com a Eco-Rodovias. Agora publicaram um site que todos os pedágios ali vão poder pagar nesse site. Então, já são 2 grandes concessões que vão cobrir aí uma parte, um local único, né? Mas isso tem que evoluir. Esse é o desafio, essa interoperabilidade de concessionárias, de meios de pagamento, né? Isso é muito interessante. A gente está falando, né, dessa dificuldade, né, de pagamento, que às vezes é uma dificuldade de interface. Uhum. O usuário brasileiro, ele tem mostrado que ele não tem um perfil inadimplente, né? O brasileiro gosta de pagar as contas dele, né? A gente tem visto isso nas concessões que a gente tem operado. É claro que vai ter sempre aquele, né, querendo dar uma de esperto e querer burlar o sistema de alguma forma, né? Não vai burlar, porque ele vai receber uma multa em casa, ele pode até não pagar a multa, mas no dia que ele passar na frente de um posto de polícia rodoviária, alguma coisa do tipo, ele tem o risco de ter o veículo apreendido. Uhum. Mas, assim, a questão é, o brasileiro tem um perfil adimplente, então não é um problema de honestidade, é muito mais um problema de conhecimento. Boa, Daniel. É isso mesmo. Então, assim, agora já conseguimos ter uma visão geral dos inúmeros benefícios que o Free Flow traz, não somente para os usuários, mas para a população como um todo. A gente consegue falar dos desafios, assim, das objeções ou de algum ponto negativo? Vocês conseguem me dar um ponto negativo sobre isso ou não? Eu acho que o Free Flow, se a gente tem um ponto ruim que a gente precisa trabalhar, é só a questão da inadimplência, que se reflete automaticamente em emissão de multas. Mas veja, é um ponto altamente gerenciável, porque você pode ter uma parceria grande entre a agência reguladora, entre concessionária, né, tanto do ponto de vista de legislação, quanto do ponto de vista de contratos, para poder mitigar esse ponto. Fora isso, a gente vê que o Free Flow ele só tem benefício, porque ele vai ter um custo operacional mais baixo, ele vai ter uma instalação extremamente mais simplificada, você pode instalá-lo ao longo de vários pontos da rodovia e gerar uma justiça tarifária. Então, você vai reduzir a fricção com o trânsito, né? Você não precisa mais parar, então vai reduzir o tempo de viagem, você vai reduzir as emissões de poluentes, ou seja, efetivamente, se a gente falar assim do ponto a se tomar cuidado, e eu não diria que necessariamente é um ponto negativo, ele é uma característica operacional desse tipo de sistema, é justamente como a gente lida com a inadimplência. Mas tem caminhos para isso. A gente, inclusive, já está encontrando esses caminhos. Existe muito diálogo entre a sociedade civil organizada, as agências e as concessionárias, justamente para trabalhar esses pontos. Porque, como eu disse antes, o brasileiro quer pagar suas contas na maior parte dos casos. Sim, sim. A gente vê, por exemplo, um advento muito grande dessas lojas de autoatendimento, né? Caixas de autoatendimento em supermercado. Todo isso lugar, está funcionando. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Então, é o ponto de atenção. Eu não colocaria nem como um ponto negativo, eu colocaria como o ponto de atenção. Fora isso, Henrique, eu vejo que Free Flow é tudo de bom. Eu também. Eu sou muito adepto a essa sua opinião aí também. Agora, sobre as possibilidades para o futuro, porque a gente sabe que Free Flow, ele está gerando o quê? Está gerando dados. São dados que são gerados, a gente sabe como gerenciar esses dados, né? Que é muita informação sendo consumida. E a hora que você comentou de incremento de pórticos, eu acho que isso é um benefício absurdo, porque se a gente consegue ilustrar aqui vários pórticos ao redor de uma cidade, a gente consegue captar esses dados e devolver para a população também outras soluções, né, Miró? Tem a questão de gestão de dados, tem uma série de coisas que eu queria que você explicasse aí o que mais a gente pode fazer no futuro. Exato, a parte de dados ela é bem importante, porque ela, com a quantidade de pórticos, né, o Daniel até trouxe isso numa conversa esses dias, ela traz muito mais informações para a concessionária, né? Então a gente pode
criar um data lake, criar integrações com o sistema TMS, né? Então a Capst tem um Ecotraffics, então ali a gente cria mapa de calor, cria em tempo real praticamente falando, né? Então a gente cria onde está indicação de congestionamento, alarmes para a operação da rodovia. Então a quantidade maior de free flow, juntando até com outras câmeras que a rodovia traz aí de OCR, né, de identificação de placa, tudo isso alimenta um grande banco de dados, como um data lake, né, um MDP, e esses dados se transformam, né? Então, os sistemas ATMS eles conseguem transformar esses dados e trazer uma operação para a rodovia muito mais efetiva, de conhecimento até de origem e destino dos veículos, né? Ela pode conseguir, ela começa a fazer origem e destino, ela tem essa possibilidade devido a como cada cliente se comporta, né? E até num futuro ali, dar um atendimento mais próximo, né? Às vezes aquele cliente tem um aplicativo, né? Tem um aplicativo, está cadastrado, a concessionária tem acesso àquele cliente através de um push, através de um e-mail. Então, ela consegue se comunicar com aquele cliente. Então, esses dados, eles trazem muita informação e, a partir daí, a criação de vários dashboards, vários controles, né? Até integração com segurança pública, né? Então, traz uma segurança maior para a sociedade. Vê vários municípios já colocando aquela muralha digital que a gente conhece, ou seja, fazendo o cerco digital no município. Isso tudo pode ser integrado com as nossas soluções também, né? Fazer todo esse gerenciamento, né? Sem dúvida nenhuma. Isso eu acho... Então, todos esses dados, claro, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, com dados são da concessionária. Então, aquilo não pode ser divulgado, mas ela pode divulgar estatísticas, né, analíticas daqueles dados, né? Não vai indicar que a pessoa A foi do ponto 1 ao ponto 2. Ela vai trazer uma gama de informações, estatísticas, e vai conseguir gerenciar até melhor o atendimento aos usuários, né, das viaturas, onde tem mais acidente, vamos focar mais nesse ponto, onde tem um fluxo maior em cada dia, no fim de semana, às vezes, dependendo da concessionária. Então, tudo isso seria oportunidades que as concessionárias têm aí para usar essas informações positivamente para a operação. Boa. Henrique, há muito tempo se fala, dentro do mercado de concessões, em transformar o usuário de rodovia em cliente. Tá. Só que como que você vai fazer isso se você não conhece esse cliente? Quem é o seu cliente, né? Hoje, você pega, por exemplo, um SAT, que é um medidor de volume de tráfego, né? São equipamentos que são instalados ao longo da rodovia para você conhecer o volume de cada trecho. Ele não te traz uma identidade. Ele te traz um número estatístico, volumétrico de trânsito. A partir desse momento que a gente tem equipamentos como pórticos free flow distribuídos ao longo de uma rodovia, né, por toda a questão tarifária, etc., a gente passa também a conhecer muito melhor os caminhos e as características desses clientes, com a possibilidade futura de realmente prover um serviço individualizado, desde que o usuário permita, claro, né, dentro de toda a regulamentação de sigilo de dados que a gente tem. Mas a gente pode ofertar isso, né? A concessionária pode ofertar isso. Então, ela pode realmente transformar agora, né, realidade a possibilidade dela transformar esse usuário da rodovia em um cliente. Uhum. Entendo. O que eu vejo aqui, assim, temos alguns desafios pela frente, mas o mundo de oportunidades ele é muito superior, né? Eu acho que a gente tem campo, sim, para continuar trabalhando, e algumas oportunidades muito específicas vão surgir no futuro bem breve, né? Eu queria agradecer vocês, a gente está encaminhando pelo fim aqui do nosso primeiro episódio dessa série do Capst Tech Talk Brasil. Então, Miró, Daniel, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui comigo dividindo essa bancada. E para quem assistiu esse daqui, eu convido vocês a continuar essa série, porque a gente vai falar ainda de alguns outros assuntos bem interessantes. Então, assim, a série está bem legal e tem muito conteúdo interessante para a gente explorar. Obrigado, Miró. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Muito obrigado.